Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o processo do treinamento físico. Então, para quem me acompanha com regularidade, sabe que eu bato muito na tecla de que o treinamento ele tem que ser progressivo, ou seja, a gente tem que evoluir as cargas de trabalho de forma lógica e de forma coerente. Infelizmente, eu sei também, que muitas pessoas hoje em dia são ansiosas e muito imediatistas, ou seja, elas querem o resultado para amanhã. Então elas iniciam um processo de treinamento já querendo o resultado logo, de forma rápida. Mas a gente sabe, a gente que estuda fisiologia, a gente que estuda as adaptações dos sistemas, a gente sabe que diferentes sistemas vão se adaptar ao treinamento e por isso a gente precisa de tempo aplicado para que essas estruturas elas se adaptem. Então, quando a gente pensa no treinamento, uma estrutura que a gente imagina seria mais ou menos uma estrutura assim. Então a gente tem um período, a gente tem outro período, a gente tem outro período. Então aqui, por exemplo, 4 semanas de treinamento, aqui mais 4 semanas de treinamento, aqui mais 4 semanas de treinamento e aqui mais 4 semanas de treinamento. Então, por exemplo, aqui a gente teria 16 semanas de treinamento. E o que a gente observa, que essas cargas de trabalho, elas vão aumentando ao longo das fases. O que muitas pessoas querem fazer, dentro desse processo é já começar, por exemplo, pelos blocos, ou pelos momentos de maior volume, maiores cargas de trabalho, para acelerar esse processo. Só que sempre que você acelera esse processo, você vai aumentar a chance de lesão. Você vai reduzir, por exemplo, a chance de lesão. Então, se uma pessoa se machuca, por exemplo, ela pode desanimar do treinamento. Se ela se lesiona, ela não pode treinar. Então, todas essas questões, a gente tem que tentar passar para o aluno para que ele entenda que esse treinamento ele é um processo, ou seja, a gente tem que respeitar as fases de treinamento. Então, esse treinamento vai ter diferentes fases e cada fase ela dá suporte para a fase seguinte. Então, ao longo desse tempo aqui, a gente vai ter adaptações. A gente vai ter adaptações que favorecem as fases seguintes. Então, eu vou fortalecer, por exemplo, os meus tendões. Vou fortalecer, por exemplo, os meus músculos. Eu vou adaptar, por exemplo, a minha fáscia. Então, todas essas estruturas elas vão sofrer adaptações que diminuem, por exemplo, o risco de lesão. Eu sei, eu repito, porque eu também estou no dia a dia, eu vejo que as pessoas estão ansiosas e quando elas começam um processo, elas já querem começar acelerando esse processo, só que a gente tem que tentar segurar ao máximo para permitir essas adaptações e reduzir o risco de lesão.